Fala galera, tudo bom? Sou Júlio Machado, estou trazendo para vocês um tutorial aqui do Excel, né? Que é utilizando o Solver, tá? Então, antes de tudo, vamos saber qual é a problemática, né? Então, essa problemática aqui foi lá da minha disciplina de pesquisa operacional, tá? E eu percebi que os alunos estavam com certa dificuldade em entender e aplicar o Excel. Então, por isso, eu estou trazendo esses tutoriais, né? Fiz uma enquete lá no meu Instagram, onde a galera pediu, né, por tutoriais. Então, o primeiro tutorial é o Solver, né, já que eu estou utilizando a disciplina, né, então já vai aí uma dica para vocês. O Solver, apesar de muita gente achar complicado, você vai ver que é muito tranquilo, né. O problema estaria na modelagem da situação problema, né, que é uma etapa anterior a você utilizar o Solver. Mas vamos lá. Vamos supor que a gente trabalha numa fábrica de brinquedos e que possui 3 máquinas de produção, né, com restrições de tempo de produção e tempo máximo de operação, né, conforme essa tabela. Ou seja, a máquina 1 produz um boneco por hora, né, 2 lousas por hora, ou um boneco a cada 1 hora, uma lousa a cada 2 horas e o tempo máximo de operação de 12 horas. A máquina 2, ela, para fazer um boneco, demora 2 horas, uma lousa 3 horas e o tempo máximo de operação da máquina é de 12 horas. E na máquina 3, né, um boneco demora 2 horas, uma lousa demora 1 hora e o tempo máximo aí de operação é de 8 horas. Sabendo disso, né, além disso, a gente tem que maximizar então o lucro, né, sabendo que o lucro do boneco é de R$ 3 e de cada lousa é de R$ 2, né? O dono da empresa quer saber quanto ele deve produzir de cada brinquedo para otimizar o lucro diário, dada as restrições apresentadas. Então, se a gente for modelar essa situação problema, a nossa função objetivo vai ser maximizar o Z, onde o Z é o lucro, tá? Que vai ser igual a R$ 3 vezes a quantidade de bonecos, mais R$ 2 vezes a quantidade de lousas, né? Sendo que as restrições da máquina 1 é 1x1, né? Que é o tempo quantos bonecos forem produzidos, mais 2 vezes quantas lousas forem produzidas, tem que dar menor ou igual a 12. Na máquina 2, 2x1 mais 3x2 dá igual menor ou igual a 12 também, tá? E na máquina 3, 2x1 mais 1x2 tem que dar menor ou igual a 8, sendo que quantidade de bonecos não pode ser negativo, né? Ou você não produz nada, ou você produz uma quantidade positiva de boneco. Então vamos lá para o Excel, para a gente já começar a modelar isso, né? Quem não conhece a cara do Excel é essa aqui, tá? Eu tenho o Excel é uma planilha eletrônica onde eu tenho colunas e tenho linhas, tá? Tem uma quantidade gigantesca de colunas e linhas, as versões mais atuais, tá? Onde você pode fazer suas planilhas. Aqui é interessante você utilizar o Excel para fazer algo além de tabelas, tá? Então vamos lá. Primeiro a minha função objetivo, no caso aí é o Z, que vai ser igual. Antes disso, vamos botar as variáveis aqui embaixo. Então, variáveis. Essas variáveis são o quê? Bonecos, né? Bonecos e lousas, né? Onde eu chamei de x1, né? E x2, tá? Vamos colocar inicialmente valores 0 aqui, tá? Função objetivo, na verdade, é maximizar, né? A função objetivo é 3x1 mais 2x2, né? Só para a gente entender. Então vai ser igual, vamos adicionar então a fórmula do jeito bem simples aqui, né? 3 vezes o x1, que é a quantidade de bonecos, mais 2 vezes a quantidade de lousas, né? Então, dessa forma está aplicada aqui minha fórmula. Perceba que se eu aumentar aqui a quantidade, né, um boneco, né, então daria R$ 3 de lucro. E se eu colocar apenas uma lousa, dá R$ 2 de lucro. E eu posso fazer combinações disso aqui, né, tranquilamente. É onde você vai ter várias formas aí, você vai ter lucros diferentes, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar como 0, 0, tá? Aqui está a função objetivo e agora a gente tem que colocar as nossas restrições, tá? A primeira restrição é a restrição da máquina 1, onde ela opera no máximo
tem que ser menor ou igual a 12, né? Menor ou igual a 12 horas. E a fórmula dela foi 1 vezes x1 mais 2 vezes x2, né? Onde teria que ser menor ou igual a 12, tá? A máquina 2, então, também o tempo dela de operação é menor ou igual a 12, tá? E a gente pode colocar aqui, então, a fórmula que é 2x1, esqueci de colocar o igual, então sempre que for colocar uma fórmula no Excel, tem que começar com igual. Então, igual 2 vezes x1 mais 3 vezes x2, né, que vai ser aí menor ou igual a 12, tá? E na máquina 3 tem que ser menor ou igual a 8 horas, tá? Só colocando aqui, isso aqui é só texto, tá? Então a gente não vai acabar não utilizando isso aqui, é só para a gente entender. Qual é a fórmula então da máquina 3? 2x1 mais 1x2, né? E aí isso aí vai ter que ser menor ou igual a 8, tá bom? Lembrando, isso aqui são restrições e tem a restrição de não negatividade, onde x1 tem que ser maior ou igual a 0 e x2 tem que ser também maior ou igual a 0. Só para mudar um pouquinho o esquema, eu vou fazer isso aqui. Vou transferir então as minhas fórmulas para cá. Você perceba que não mudou nada, ó. Quando eu arrasto não muda. Mudaria se eu fizesse Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, deslocaria. Em outros tutoriais eu vou falar o porquê. E aqui eu vou botar os valores de restrição, 12, 12 e 8. Só para facilitar depois pra gente, tá bom? Então beleza, coloquei então minhas variáveis, minha função objetivo e minhas restrições. Então vamos lá. O Solver é uma ferramenta que vai otimizar então o resultado, né, dessa função objetivo com base na variação das quantidades das minhas variáveis de decisão. No caso aqui, a quantidade de bonecos e lousas, tá? Onde é que eu acho o Solver? O Solver ficaria aqui na barra dados, né? Na aba dados, né? Teria o Solver aqui. Não está habilitado. Primeira coisa. Como é que eu faço para habilitar? Eu venho aqui em arquivo, tá? Venho em opções, suplementos, tá? E você perceba que tem um Solver aqui, ó, suplemento de aplicativo inativo, tá? Então ele está inativo mesmo, tá? Então eu vou gerenciar suplementos do Excel, já vai estar aqui, eu deixo desse jeito que está, coloco em ir, vai aparecer essa janelinha aqui, certo? Então nessa janelinha eu vou habilitar o Solver, vou dar OK e minha aba dados vai adicionar o Solver. Ó, perceba que o Solver apareceu aqui, tá? Então se eu for realizar o Solver, eu gosto, né, de selecionar, deixar selecionado já qual é a função que eu vou otimizar. Mas se eu tiver selecionado qualquer outra célula, não tem problema. A gente vai então clicar no Solver, tá? Perceba que definir objetivo, ele está como aqui A1, a gente não quer otimizar o A1, a gente quer otimizar D7, né? Para o valor máximo, ou seja, no caso a gente quer o máximo de lucro, poderia ser o mínimo, se a gente estivesse falando, por exemplo, de prejuízo, né, o mínimo de prejuízo ou custo, o menor custo possível, ou se a gente estivesse otimizando para algum valor, né, específico, a gente colocaria aqui valor D, né? E quais são as células que eu vou alterar, variar, né, para otimizar essa célula daqui? No caso, eu vou vai ser a célula D3 e a célula D4. Seleciono as duas, né? Vou deixar do jeito que está e vou mandar resolver, tá? Se eu fizer isso e mandar resolver, né, vou até deixar OK aqui,
perceba que ele jogou os valores, né, com base no que tinha e achou o valor aí gigantesco. Deixa eu abrir mais aqui, colocar em termos de números que a gente consegue os pontos para a gente entender melhor o que é que ele está falando. Perceba que ele atingiu um número aí, ó, 53.687.091 unidades, vírgula 20. Eu não sei o que é que eu vou fazer com vírgula 20 bonecos, né? Ou seja, não é nenhum boneco inteiro, tá? Então perceba que existe algumas falhas, primeiro na objetividade, segundo aqui, ó, porque quando ele traçou a meta dele, né, fez a otimização, perceba que a quantidade de horas estourou e muito em relação à quantidade de horas da máquina. Isso aqui não dá nem um dia, dá muito mais. Vamos ver quantos dias dá isso aqui, ó. Para a máquina 1, dividido 24 horas, daria 5 milhões de dias para produzir, né, essa quantidade de bonecos, né? Então perceba que está muito estourado, né? Então vamos fazer uma outra coisa agora. A gente volta lá na aba dados, no solver, tá? E agora a gente vai colocar as restrições. Por que é necessário colocar essas restrições? Porque essas restrições aqui é que vão dizer, né, para o solver que a minha otimização não é uma otimização ao infinito e além, né? É uma otimização que tem um determinado limitação, e no caso são as limitações das máquinas. Então a gente pode adicionar aqui. Então a referência de célula é essa, tá? Já está menor ou igual, eu posso digitar aqui 12, tá? E dar OK, certo? Então tá a primeira restrição adicionada. Segunda restrição eu posso selecionar aqui na máquina 2, tá? E vamos supor que depois eu vou mudar as restrições das minhas máquinas. Então, para não digitar os números aqui, eu vou colocar a célula. Eu posso colocar também a célula, tá? Fazer uma adição. Eu tinha colocado OK, adicionar, e depois eu vim só adicionar. Quando eu vou só adicionar, ele já libera para fazer uma nova adição, tá? Então eu vou colocar aqui a máquina 3, o valor tem que ser 8, vou dar OK. Perceba que aqui já está selecionado aqui embaixo, ó, tornar as variáveis irrestritas não negativas, tá? Então já está a restrição de não negatividade já incluída, então a gente não precisa incluir essas restrições aqui, tá? E aqui eu vou selecionar um método de solução, né? No caso lá a gente estava utilizando o método simplex, então vou selecionar o método simplex, tá? E vou mandar resolver novamente, e perceba que os resultados agora vão ser diferentes e vão ser satisfatórios às minhas restrições, tá? Quando eu mando resolver, percebo o que aconteceu, né? Apareceu primeiro o resultado do solver, onde o solver encontrou uma solução aí e todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas, tá? Então a informação que vai dar sempre uma informação aí desse tipo, né? Essa caixinha sempre vai aparecer quando o solver finalizar. Pode ser que dê resultados não coerentes, né? Pode ser que o solver não encontre uma solução também, né? Então ele também vai te dar alertar aqui, tá? Você dá OK e perceba aí que a quantidade de bonecos foi de 3, né? A quantidade de lousas foi de 2 e satisfez as minhas restrições, e o meu lucro máximo ficou em R$13, né, por dia aí de operação, tá? Perceba que a gente utilizou o solver, né? É muito importante na hora de você utilizar o solver você saber quais são as suas restrições para você não ter problemas, tá? A gente utilizou duas variáveis, mas você pode utilizar aqui não dá infinitas, mas pode ser quantidade enorme de variáveis para você otimizar, tá? Então se você tiver um problema muito complexo com 10, 15, 20 variáveis, você consegue utilizar o solver também, tá? E ele vai rodar para você tranquilamente. Perceba aqui que tem uma informação aqui embaixo, método de solução, né? Selecione o mecanismo de GRG não linear para problemas de solver suaves e não lineares. Selecione um mecanismo LP simplex para problemas de solver lineares, né? Então foi o que a gente fez, são equações lineares que a gente está resolvendo. E evolutionary para problemas de solver não suaves, tá? Então quando são problemas mais complexos, isso aqui vai importar muito, tá? Acho que é isso, né? Então ficamos por aqui por essa aula, né? Até a próxima. Gostaria de fazer um convite para vocês, tá?
vai lá na plataforma do Instituto Êxito, eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem o curso de redução de custos utilizando o DMAX Six Sigma, tá? Então é uma boa oportunidade, o curso é gratuito, você entra lá, faz, não paga nada, tá? E ainda emite certificado. O curso conta com uma carga horária de 10 horas, tá bom? Então é isso, até a próxima!